O milionário fica chocado ao ouvir a empregada suplicar case com minha mãe e descobre: Vinícius, homem que todo mundo conhece pela conta bancária gorda e festas caras no melhor bairro da cidade, caminhava sem rumo numa parte que ele quase nunca pisava. Aquele bairro humilde parecia um mosaico de cores gritando história nas paredes desbotadas. Um carnaval congelado no concreto. Fachadas pintadas em vermelho, amarelo, azul berrante contrastavam com as calçadas cheias de rachaduras e marcas do tempo duro. O sol de fim de tarde queimava a pele, enquanto o cheiro de comida quente feita na hora escapava pelas janelas abertas, misturando feijão com temperos fortes e pão fresco. O som da rua era um turbilhão. Vendedores ambulantes chamando por clientes, risadas ásperas, latidos no fim do beco, pulsando num ritmo intenso que parecia salvar quem vivia ali da sombra da miséria. Vinícius andava tentando sentir alguma coisa diferente. O homem milionário, que tinha tudo, se sentia ser. Yulia, com os olhinhos brilhando de um jeito que ninguém podia ignorar, de repente veio até Vinícius. O silêncio do movimento ao redor pareceu engolir tudo. A voz dela saiu pequena, mas firme. Case com minha mãe. O pedido caiu como um raio. O coração de Vinícius deu um aperto forte, um peso atravessado na garganta. Ali, no meio daquele caos, uma esperança simples, quase brutal, bateu em seu peito. Ele ficou imóvel, com as mãos tremendo. Nunca ninguém tinha pedido nada parecido antes, nem por ele, nem pela vida que ele levava. Carla olhou para o lado, surpresa e desconfiada. Os olhos dela, duros de quem já sofreu demais, ficaram fixos em Vinícius. Será que ele ia entender? Será que ele iria ajudar? Ele decidiu que sim. Ofereceu o que podia. Apoio, amizade, um sopro de mudança. A conexão entre os três começou ali, meio torta, meio dolorida, mas verdadeira. Só que o passado não mora longe. Sombras começaram a se arrastar silenciosas, ameaçando derrubar tudo. Histórias não contadas de Vinícius começaram a esmigalhar a tranquilidade recém-conquistada. Reportagens nas redes sociais falavam de escândalos enterrados que poderiam afundar sua reputação. Carla sentiu o nó crescendo no peito. Dúvidas, medos. Ela, que já tinha sido traída pela confiança tantas vezes, hesitava. Como abrir a porta de novo? Como confiar em alguém tão diferente? Para piorar, veio a notícia que mexeu forte. Rodrigo, o pai biológico de Júlia, voltou à cena. Um vulto do passado que podia virar tudo do avesso. Tensão e uma mistura de raiva, medo e esperança se espalharam pelo bairro como fogo. Num gesto inesperado, Vinícius sugeriu abrir um restaurante comunitário na praça. Um símbolo. Uma chance real de luz, um lugar de comida quente, mão amiga e recomeço. A comunidade parecia querer acreditar, mas Vinícius entendeu logo. O maior desafio não era entregar dinheiro ou promessa vaga, era ganhar a fé de Carla e enfrentar fantasmas próprios sem desabar. Enquanto Carla organizava uma ação para ajudar crianças da rua, as vozes da vizinhança se misturavam a risadas e choros, até que o telefone de Vinícius tocou. Um número desconhecido, uma ligação inesperada. Naquele instante, um segredo começou a derramar sua sombra sobre essa possível nova família. O silêncio caiu, pesado. O que viria agora? O passado iria triturar tudo? Ou aquela história podia ainda ter um final diferente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O telefone de Vinícius vibrava na mesa. Ele olhou rápido, apertou o botão para atender,
Número estranho, sem identificação. E peito apertado, respiração curta, uma tensão que já não largava desde que a história com Carla e Júlia começou a ganhar forma. Vinícius? A voz na linha saiu baixa, quase um sussurro. Eu sei onde a Carla está. O silêncio cortou a conexão como navalha. Ele largou o celular, os dedos tremendo. Ficou imóvel, olhando para o nada, enquanto a praça fervia em volta. Crianças correndo, gente rindo, como se nada estivesse acontecendo. Mas o coração dele gritava, um medo novo, urgente. Foi quando um grupo de homens apareceu rápido no beco ao lado da praça. Eram conhecidos no bairro, caras que ninguém queria cruzar. Porém, eles não estavam só olhando. Na mão, uma foto velha, meio rasgada de Carla, sozinha, com olhos que não combinavam com a mulher que ele conhecia agora, mas que carregavam uma sombra enorme. Ela não é quem você pensa, Vinícius, falou um deles, olhando de lado, com um sorriso cruel. Essa mulher, ela tem contas a acertar, coisas que você jamais vai querer no seu mundo. O sangue gelou. Na cabeça de Vinícius, começaram a se emaranhar lembranças que ele não sabia que existiam. Falas sussurradas em festas. Nomes encobertos em denúncias. Um passado que parecia cuspir fogo. Carla, a mãe de Júlia, a mulher disposta a recomeçar. E se tudo fosse mentira? Uma construção. Um jogo cuidadosamente armado. Antes que ele pudesse reagir, um grito estridente cortou o ar. Era Júlia, que apareceu correndo, chorosa, apontando para um carro parando na rua de repente. Uma presença que fez o chão tremer por dentro. Rodrigo, o tal pai biológico, não estava sozinho. No banco do passageiro, uma mulher que Vinícius nunca tinha visto antes, mas que parecia carregar uma tempestade inteira nos olhos. Ela entrou na praça com passos decididos, a multidão atrás dela, sussurrando. Para surpresa de todos, ela se aproximou direto de Carla. O ar ficou pesado, a tensão quase palpável. Carla parou, encarando a mulher como se fosse um espelho rachado. Refletindo um passado prestes a explodir, a voz dela saiu baixa, fria. Você pensou que conseguiria fugir? Que o passado ia te deixar em paz? Nós temos uma dívida. Sabe bem qual. Vinícius sentiu o chão sumir. Confusão, medo, raiva e dúvida explodiam dentro dele, enquanto as pessoas ao redor começavam a cochichar, franzir a testa. O nome daquela mulher que antes nunca aparecera começou a ser murmurado. Uma história escura, enterrada entre o que Carla nunca contou. E no meio daquela confusão, Júlia apertou a mão de Vinícius, os olhos arregalados, falando com a voz mais trêmula que ele já ouviu. Pai, ela disse que você não é meu pai de verdade. O impacto foi como uma bomba que explodiu dentro da praça. Todo mundo virou de cabeça para baixo. Vinícius engoliu em seco, o rosto queimando, as pernas bambas. Quem era ele, afinal? O que Carla tinha escondido? E para onde iria aquela rede de segredos que começava a se envoscar mais fundo do que ele jamais imaginara? A última frase da mulher ficou no ar, como um punhal. Você vai pagar. Todos nós vamos. É aí. Como lutar contra fantasmas que nem se sabia que existiam? Como reconstruir o futuro quando o passado ameaça transformar tudo em escombros? Vinícius sabia apenas uma coisa. Não podia fugir. A verdade, seja ela qual for, estava prestes a vir à tona. E ninguém sairia igual depois disso. O silêncio pesou por um segundo que pareceu horas. Vinícius não sabia onde enfiar os olhos. O rosto queimava, a garganta seca, como se fosse gritar e nenhuma voz saísse. Ao redor, o murmúrio crescia. Vozes baixas agora soavam desconfiança e medo. Carla respirava fundo, sem desviar o olhar daquela mulher de olhos gelados, nua de mentira e rancor. Júlia, ainda trêmula, manteve a mão firme no braço de Vinícius, buscando proteção, querendo resposta. Mas antes que qualquer um pudesse quebrar o silêncio, um estrondo cortou o ar. Um tiro. Explodiu junto com o grito de Júlia. A pistola que ninguém esperava descarregou na praça cheia. Pessoas correram em pânico. Gritos se misturaram à confusão. Enquanto Vinícius sentiu o coração parar por um instante, o estampide, seco, sacudiu os ossos.
Ele viu a mulher misteriosa cambalear, levar a mão ao peito, onde o sangue brotava vermelho vivo, queimar o chão. Caiu. Toda a ameaça se esvaindo num torpor assustador. Carla, paralisada, ficou olhando, os olhos secos e vazios. Júlia chorava baixo, abraçada em Vinícius, enquanto ele se abaixava rápido para proteger a menina. O grupo de homens conhecidos desapareceu no meio da multidão, tão rápido quanto apareceu. O ar ficou denso, como se a praça tivesse sido esmagada por toneladas de medo. Só que ali, no meio daquele caos, veio a bomba que ninguém viu chegando. O celular de Vinícius vibrou, uma mensagem não lida. Ele pegou, abriu, mãos tremendo. Era uma foto. Uma foto antiga com duas pessoas, Carla e ele. Um Vinícius bem mais jovem, mais frágil, e Carla segurando um bebê enrolado numa manta. Só que o bebê não era Júlia, era Vinícius. Sim, ele lendo errado não podia ser. Aquela menininha que pedia para casar com ele era filha da mulher que décadas atrás tinha sido sua mãe. O coração arriou, a cabeça rodou. Um segredão que ele nem desconfiava, emperrado sob camadas pesadas. Carla não era só a mãe de Júlia, era a mãe dele. E aquilo jogava tudo no chão. O passado, as contas, as dúvidas, tudo. A mulher caída pensava que afastaria Vinícius com histórias de dívidas, mas a verdade era outra. O que ele não sabia é que toda essa história fora desenhada para manter um segredo maior. Alguém queria que ele jamais descobrisse que Carla era sua mãe de sangue. A mulher que o abandonou para se proteger e a quem ele jurou distância porque nunca entendera o porquê. Júlia, olhando aquela confusão, arregalou os olhos de novo, não entendendo a verdadeira conexão que ali se mostrava. Vinícius olhou para Carla, sentindo uma mistura avassaladora de raiva, tristeza e um vazio novo, profundo. Ela mal podia acreditar no que acabara de emergir. O passado, que fermentou em segredo, vinha à tona como uma tempestade implacável, pronta para levar tudo embora. A praça, que momentos antes pulsava vida, agora era um palco de silêncio cortante e perguntas sem respostas. Quem seria, afinal, essa mulher que atirou? O que ela queria? E mais importante, como lidar com o fato de que a base de tudo que Vinícius acreditava desmoronou em segundos? Ninguém disse nada. A tensão esticou cada respiração. A espera era torturante. Era como se o mundo tivesse congelado num segundo impossível de engolir. Vinícius apertou a mão de Júlia, sentindo seu próprio corpo tremer. E então, no fundo daquela confusão toda, uma única coisa ficou clara. A história estava só começando a se revelar. E o que vinha pela frente? Nem ele, nem Carla, nem Júlia poderiam imaginar. Tudo o que restava era esperar. E tentar sobreviver à verdade que vinha derrubando muralhas. Afinal, nesses passos tortos, nada jamais seria igual. O tempo congelou por um segundo, que parecia esticar até o infinito. Vinícius sentiu o peito doer, a cabeça latejar. Júlia ainda segurava a mão dele, trêmula, querendo respostas que ninguém tinha. A praça inteira estava parada, o medo pendurado no ar como uma nuvem negra que não queria ir embora. Mas então, a multidão começou a se afastar, sussurrando, olhando com olhos que queimavam como punhais. Vinícius mal percebeu quando uma figura surgiu do meio da confusão, ultrapassando o espaço aberto, firme, decidida. Era a mulher que atirara, não mais caída, mas de pé, com o rosto pálido, os olhos em chamas, segurando uma pequena caixa metálica. "Vocês acham que acabou?" Ela falou, a voz cortando o silêncio como lâmina. "Isso aqui é só o começo." Parou de repente, como se calculasse cada palavra, depois apertou um botão no aparelho. Um bip estranho ecoou pela praça, um som agudo que fez todos se encolherem. No rosto da mulher, uma expressão cruel que congelava o ar. Vinícius arregalou os olhos quando notou o brilho vermelho na caixa. Não era só um dispositivo qualquer, era um detonador. "Não, espera!" Carla tentou avançar, mas a mulher a empurrou com um impulso seco, fazendo a mãe de Júlia cair para trás, em choque. "Vocês não passam sem pagar."
A mulher jogou uma risada amarga. Vocês acham que essa história é sobre dívida só? Não, é sobre sangue. Verdade. Além do que vocês poderiam imaginar. Vinícius sentiu o chão sumir sob os pés. Ele quis gritar. A pulseira no pulso de Júlia, que ele segurava apertado, parecia queimar em seu toque. Era um dispositivo pequeno, discreto demais para chamar atenção antes. Agora, tudo fazia sentido de uma forma aterradora. Isso é uma bomba, uma armadilha. O sussurro lhe escapou da boca como um nó apertado. Carla se levantou devagar, olhos incrédulos. Você não vai, começou. Mas a mulher só sorriu, um sorriso gelado. Vou e vou levar todos para um mergulho no passado. Vamos ver quem sobra depois. Antes que alguém conseguisse se mover, o espaço em volta parecia vibrar. A polícia, que até agora não passava de sombra, correu para perto, mas algo parado nos olhos deles fez Vinícius engolir em seco. Eles não estavam lá para ajudar, não do jeito que ele pensava. E no meio do caos, a voz rude de Rodrigo cortou a praça inteira. Saiam daí! Não é só sobre vocês dois, Vinícius. É sobre o que vocês tentam esconder há anos. Foi um instante de ruptura. O que Vinícius não sabia, não podia imaginar, era que Rodrigo não era só o pai de Júlia, nem um inimigo no passado. Rodrigo era o elo perdido, o homem que tomou tudo dele e mais. O homem que naquela hora revelou ser seu verdadeiro pai biológico. Não o homem ausente da foto, nem o fantasma do passado, mas um sujeito real e vivo, que tinha manipulado tudo desde o início. Vinícius sentiu o chão correr. Carregava um segredo ainda mais obscuro. Ele não era só o filho de Carla. Ele era fruto de uma traição antiga, uma mentira bem guardada, que Rodrigo tinha plantado com sangue e vingança. Júlia, a menina que ele jurava proteger, na verdade era a neta desse homem. E Carla era a mulher que prendeu, abandonou, escondeu. Fingiu esquecer para lhe proteger da ira desse monstro. O impacto explodiu no peito. A dúvida cortou a garganta. Quem era Vinícius? Quem era aquela mulher ferida caída no chão? Quem era ele? A bomba começou a piscar mais rápido. A contagem regressiva invisível nos olhos de todos. E então, o telefone no bolso de Vinícius tocou. Um toque seco, urgente. O mesmo número que o fora avisar sobre Carla. Ele atendeu. A voz do outro lado fez o sangue gelar. Vinícius, se você valoriza o que resta, não confie em ninguém. Nem em mim, nem em sua mãe. O silêncio da linha foi mais aterrador do que tudo. Naquele momento, Vinícius percebeu. A história que ele achava que conhecia, a que queria acreditar, era só uma máscara. Um jogo mortal estava em movimento. E a bomba não era só a da mão daquela mulher. Era a verdade, prestes a explodir. O que viria a seguir, ninguém podia imaginar. Mas uma coisa era certa: nada jamais seria igual. O telefone caiu da mão de Vinícius, ecoando um baque seco no chão trêmulo da praça. O olhar dele ficou preso no dispositivo na mão da mulher. O detonador piscava vermelho, implacável, como um coração que ia bater até parar. O suor escorria na testa, da nuca, molhando a camisa. A respiração era um turbilhão preso na garganta. Carla, ainda no chão, tentava se levantar, mas a mão que a segurava não era dela. Uma sombra ágil e fria apareceu por trás dela e, em um movimento rápido, colocou uma faca rente ao pescoço dela. O sorriso cruel da mulher mudou o ar para algo ainda mais gelado. Não façam nenhum movimento, avisou, voz cortante como estilete. Quem tentar algo não verá o amanhecer. Vinícius sentiu o punho cerrado. O medo queimava no peito, apertava o coração como nunca antes. Júlia se encolheu, chorando baixinho, agarrada ao braço dele. Mas então, um sussurro inesperado. Um clique baixo, quase inaudível. E a multidão congelou. Um drone pequeno, preto e silencioso deslizou do céu e pousou no chão, bem no meio da praça, tão discreto que poucos notaram em um primeiro instante. De repente, as luzes sombrias da tarde foram quebradas pela voz da mulher que atirou. Mas não era ela quem estava falando. Era outra.
uma voz fria, grave, carregada de perversão. Vinícius, você não conhece a verdadeira história. Não essa que Carla contou ou que viveu fingindo. O olhar dele se fechou, a boca seca. Aquilo não fazia sentido. Foi aí que, num estalo, o celular de Vinícius vibrou novamente. Com as mãos trêmulas, ele atendeu. Do outro lado, uma voz que ele nunca achou que iria ouvir. Uma voz que cortou a alma. Vinícius, sou eu, seu pai. O silêncio caiu como uma tonelada de ferro. E na festa das sombras que já rondava uma praça, um nome novo explodiu. Eu não sou quem você pensa. Não sou seu inimigo. Sou o verdadeiro dono do jogo. Vinícius arregalou os olhos, o peito apertando até doer. O mundo girava demais, rápido demais. A pessoa que juravam odiar, aquela que parecia adversária, era na verdade o fundador das mentiras. Ele era o arquiteto de tudo. O pai biológico que havia desaparecido da infância dele. Não só isso. Era o comandante das tramas, o manipulador das vidas quebradas, o homem que dissera a ele ser inimigo até aquele momento. A bomba parou de piscar. No drone, uma tela se abriu, projetando imagens que congelaram a praça. Fotos antigas de Vinícius, bebês, mas não como ele lembrava. Vídeos de Carla em um hospital, diferente, mais jovem. Vinícius não era o filho abandonado. Era uma promessa secreta, um projeto. Era o meio-irmão de Júlia, não o filho. A mulher que pediu para casar com ele. Era parte de um plano cuidadosamente traçado para esconder toda a verdade. O grito de Júlia cortou o ar. Não, não é verdade! Carla engoliu seco, o olhar perdido, caindo na real com um baque que parecia esmagá-la. E Vinícius sentiu a terra sumir sob os pés. Tudo no que acreditava? Mentira. Toda a história manipulada. O homem que ele chamara de inimigo, Rodrigo, era um pai distante, sim, mas também um protetor escondido, jogando na penumbra para salvar a família de um segredo que poderia destruir todos. A verdade brutal. Vinícius não era filho de Carla, ele fora trocado. Era, na verdade, fruto da união de Carla com outro homem. Alguém que tentou esconder Vinícius, protegê-lo de uma outra família ainda mais perigosa. Júlia era a filha verdadeira de Carla e Rodrigo. A conexão real, a raiz da família. Ele não passava de um estranho, criado numa mentira gigante. O chão caiu e o céu virou um vulto que ameaçava engolir tudo. A mulher com a faca sorriu. Como se lesse os segredos em cada lágrima. Vocês ainda nem começaram a pagar a conta. Quem era Vinícius? Quem ele achava que era? Foi só o maior golpe de todos. O barulho de sirenes distantes crescia, mas o coração do milionário batia mais assustado que nunca. A praça, que até minutos antes respirava a esperança, agora sufocava em dúvida. E Vinícius, ele batia no peito, procurando por um pedaço de verdade que ainda coubesse naquele caos. Mas não havia mais pedaços. Só restava saber quem era ele, ou quem ele teria que virar para sobreviver. Nada estava resolvido. Nada. E o estrondo do que acabara de ser revelado demoraria a esquecer. Vinícius apertou a mão de Júlia com força, num misto de medo, raiva e um vazio tão fundo que parecia voragem. Ele olhou para Carla e não soube mais quem era aquela mulher. Só entendeu uma coisa. O jogo acabou de começar de verdade. E o tabuleiro? Era ele. O próximo lance? Ninguém sabia. Mas algo pesado caiu. A verdade nunca estava só. E enquanto as sirenes se aproximavam, o silêncio esticou, maior e mais cruel que tudo antes. Vinícius sentiu que, naquele momento, perder tudo não era a pior derrota. A pior era nunca mais saber quem ele era de verdade. Ou quem poderia ser? O olhar de Vinícius ficou fixo na mulher que segurava o detonador, o coração martelando tão forte que parecia querer sair pela boca. Júlia ainda apertava a mão dele, assustada, mas firme, tentando ser mais corajosa do que sentia. Carla mal conseguia respirar, o corpo trêmulo, a faca cravada rente ao seu pescoço. O silêncio caiu pesado. Foi quando, de repente, uma sirene cortou a praça, forte,
alta, desesperada. A polícia finalmente chegava. Mas a tensão não deu trégua. A mulher soltou uma risada amarga, cruel, enquanto pressionava um botão no detonador. Outro bip agudo. Os olhos dela brilhavam sombrios, como se gostasse do medo coletivo. Vinícius queria agir, queria gritar, puxar Carla dali, proteger Júlia. Mas a faca que ameaçava a mulher o paralisava. O terror era real, sufocante. Então, algo chocante ocorreu. Sem aviso, a mão que segurava a faca puxou a lâmina com força, mas não contra Carla. Foi um movimento preciso só para rasgar uma parte da blusa dela, justo no peito. Carla arquejou de dor. O sangue começou a escorrer rápido, quente, lambendo a pele. Ela olhou para a mulher, cheia de choque e ódio, mas antes que pudesse gritar, estendeu a mão para o bolso, tirou um envelope amassado e jogou no chão, bem aos pés de Vinícius. O que você não sabe, a voz da mulher continuou fria, cortando a praça inteira. É que tudo o que aconteceu foi só para chegar aqui. A verdade que a sua mãe queria esconder, Vinícius. Ela pausou, olhando em volta. Ela nunca foi sua mãe. O silêncio esmagou o ar, como se o mundo tivesse desmoronado de novo. Vinícius pegou o envelope, trêmulo, o peito apertado como se algo apertasse sua alma por dentro. Fechou os olhos um segundo e abriu. Lá dentro, uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo, veio à tona com um pedaço de papel dobrado. Era uma certidão de nascimento, mas não dele, e nem de Júlia. Era a certidão de uma terceira pessoa, com um nome que ele não conhecia. E que rearranjou tudo o que ele acreditava. Naquela certidão estava escrito que Vinícius, não Carla, era o legítimo herdeiro de uma família poderosa, milionária e antiga, afastada há décadas, com todo o império escondido. Um nome que sempre soou estranho em sua vida, mas que até agora ele não sabia o peso. Algo escondido para protegê-lo. Mas ali, no envelope amassado, estava o registro oficial. Vinícius não era filho do homem que pensava como pai, nem da Maria Carla que conheceu na praça. Era outra coisa, outra vida, outra mentira brutal. Antes que ele pudesse entender, a mulher com o detonador sorriu, cruel e fria. Você é um fantasma que veio para apagar velhas contas. Nada do que você sabe importa. Essa bomba, Vinícius, é só um sinal. Uma lembrança do que vai explodir se você insistir em querer respostas. Mas Vinícius mal ouviu. O chão parecia se abrir. O peito queimava. A pergunta martelava na cabeça. Quem eu sou, afinal? E o que Carla escondeu tanto que precisou mentir, abandonar, proteger? Um grito agudo cortou o ar. Júlia, chorando, olhava para ele, confusa demais para entender. Então outro som estranho. Um clique forte. Um segundo depois, o drone no chão. O mesmo que tinha projetado as primeiras imagens. Tomou vida novamente. Mas mudou a imagem na tela. Hitou outra sequência de fotos, agora de um homem muito parecido com Vinícius. Um clone quase perfeito. Era ele, mas não ele mesmo. Um irmão gêmeo, não biológico, genético, criado em laboratório. Você é um experimento. A voz da mulher reverberou, quase sussurrando. Vinícius nunca foi só um garoto perdido. Você é a criação de um projeto secreto. O motivo de tantos segredos, de tanto sangue derramado, de tanto medo. A praça inteira parecia prender a respiração. As sirenes estavam perto, mas de futuro anunciavam um perigo que nenhuma polícia podia controlar. Vinícius sentiu o mundo desabar pela segunda vez naquela tarde. E ali, no olhar de Carla, que lutava para se levantar, e de Júlia, que só queria respostas, o maior dilema apareceu. Se tudo era mentira, se ele era uma criação, um jogo mutante de sangue e ciência, quem afinal ele podia ser? E o que aquele novo segredo traria? O detonador piscava frenético. A mulher sorria, cheia de satisfação. Era só o começo. O verdadeiro jogo estava mais sinuoso do que qualquer um podia imaginar. E Vinícius, agora mais do que nunca, sabia que nada, absolutamente nada, seria como antes. O olhar de Vinícius não desgrudava do detonador. A luz vermelha piscando rápido, como se contasse os segundos sinais de uma vida que, até poucas horas atrás, parecia certa.
Júlia, com as mãos suadas e o rosto molhado de lágrimas, ainda segurava a dele, tentando se ancorar naquela tempestade que só aumentava. Carla, caída no chão, tentava respirar fundo entre o aperto da faca, o sangue escorrendo quente pelo pé. De repente, o som abafado de um estouro vindo do fundo da praça fez todo mundo congelar. O drone que pousara antes, o que tinha projetado aquelas imagens que destruíram o mundo de Vinícius, lançou-se para o alto, sumindo num zumbido agudo e quase ensurdecedor. No mesmo instante, a mulher com o detonador tropeçou, e por um instante que pareceu uma eternidade, suas mãos vacilaram. Agora! Um grito veio das sombras, seco e urgente. Vinícius se virou, olhos arregalados, para ver um homem que ninguém esperava, Rodrigo. Ele surgiu da multidão, movendo-se rápido, o olhar fixo na mulher. Para com isso! Rodrigo gritou, puxando a mão dela com força. A faca ameaçou deslizar, os dedos suavam frio. Mas, no meio daquele confronto, algo estranho aconteceu. Um estalo metálico, um clique que fez o corpo de Vinícius congelar. No momento em que Rodrigo tentou arrancar o detonador, a mulher deu um sorriso cruel, que mais parecia uma máscara rachada. Vocês todos foram peças, disse a voz rastejando feroz, em um jogo que nem imaginei que fosse possível. E então ela tirou o capuz, e foi aí que a bomba real explodiu. Não era uma estranha, não era uma inimiga qualquer. Era Carla. Sim, Carla. Aquela mulher cansada, cheia de feridas, que Vinícius e Júlia tanto queriam proteger. O sangue congelou nos sonhos de Vinícius. As peças que ele achava estarem encaixadas, todas jogadas para o alto. Os olhos de Carla, antes firmes, agora brilhavam com uma mistura cruel de raiva e desespero. Vocês acham que sou vítima? Sua voz era dura, cortante. Eu sou a autora, a jogadora. O silêncio que caiu foi mais pesado do que a faca no pescoço dela momentos antes. Júlia soltou a mão de Vinícius, recuando até encostar numa árvore. O choro virou um soluço contido. Eu nunca quis fugir. Nunca quis que ninguém soubesse. Eu precisava proteger vocês e controlar tudo. A mulher que antes parecia fragilizada, agora tinha nas veias uma ferocidade impossível de ignorar. Vinícius sentiu o chão sumir de novo. As memórias, as mentiras, as dúvidas. Tudo que ele acreditava. Um punhado de fumaça. Eu criei o projeto. Eu que instiguei a troca, o silêncio. O jogo sujo da minha própria vida. Ela apontou o detonador para si mesma. Com um sorriso quase louco. Vinícius é um experimento, sim, só que não um erro. O filho que fez nascer para controlar o que deveria estar morto. Rodrigo ficou pasmo, olhos arregalados, a mão ainda segurando a dela, agora tremendo. Você mentiu. A mim, a ele, a Júlia. Ele sussurrou, engolindo seco. Exato. Carla riu, um som estranho, cortante. Essa história toda foi para fazer vocês me ajudar a proteger algo muito maior. Vocês são peões no xadrez, mas o rei sempre fui eu. Nesse instante, o celular de Vinícius tocou. Ele não precisava olhar para saber quem era, nem para perceber que a bateria quase zerada refletia o fim de uma era. Pegou, a mão tremendo. Do outro lado, uma voz familiar, quase sussurrada e arrastada. Chegou a hora, Vinícius. Você não é filho da Carla. Você é filho de mim. O silêncio sufocou. Vinícius abriu a boca, mas era incapaz de falar. E nessa pausa mortal, Carla fez o inesperado. Apertou o botão do detonador, mas não para explodir nada. A tela se iluminou com um vídeo. Um vídeo do próprio Vinícius, bebê, em um hospital, segurando uma mão. A mão de uma mulher. Só que não era a de Carla. Era outra. Uma mulher que ele nunca viu, que parecia familiar demais para ser estranha. Eu sabia que precisaria chegar até você dessa forma. A mulher do vídeo falou, voz firme, cheia de lágrimas. Eu sou sua verdadeira mãe, Vinícius, e tudo o que você acreditou foi uma mentira que eu criei para proteger você do homem que matou sua mãe e prometeu acabar com tudo que você ama. A rua girou num turbilhão. Vinícius sentiu que não tinha chão, nem céu, nem lugar para fugir. Júlia olhou para ele, olhos brilhando, sem entender nada.
Carla caiu de joelhos, agora sem máscara, sem escudos. Rodrigo colocou a mão no rosto, firmando-se contra um mundo que ruía. O detonador ainda na mão de Carla. Agora parado, um símbolo mais sombrio do que qualquer explosão. Não existe vítima e carrasco aqui. Carla sussurrou, quebrada. Existe só uma verdade. Eu era a guarda, mas também a sombra. E agora eu vou mostrar quem sempre esteve no controle. Naquele instante, uma sirene distante disparou. Várias pessoas se afastaram, mas para Vinícius e para Júlia, o pior estava só começando. Porque aquela revelação, mais que tudo, escancarava outra dúvida horrível. Quem era aquela mulher do vídeo? E quem exatamente estava por trás da máscara que eles levaram a vida inteira para acreditar? O jogo virou, e todo mundo só podia esperar pela próxima peça, mesmo sabendo que podia ser a última. O silêncio que se seguiu à voz na gravação foi sufocante. Vinícius engoliu seco, a garganta presa. Seus olhos vagaram pela praça, procurando um ponto firme, onde pudesse se sustentar, mas não achou. Só encontrou o vazio no olhar de Carla, o medo nos olhos de Júlia e o peso esmagador do detonador ainda na mão dela. Então, de repente, tudo explodiu. Sem aviso, uma sombra rápida atravessou a multidão, um corpo caindo pesado no chão como uma pedra solta. Um grito cruzou a praça, não de medo, mas de horror. E Vinícius virou o rosto para ver Rodrigo estendido, o peito manchado de vermelho, a respiração falhando. O olhar dele estava fixo em Vinícius, cheio de algo entre pânico e desespero. "Corre!" conseguiu sussurrar, a voz quase um sopro. Naquela hora, o mundo virou fogo. A faca que mantinha Carla prisioneira caiu no chão com um som metálico. Mas a mulher com o detonador não se mexeu, como se tudo aquilo fosse um espetáculo que estava apenas começando. Júlia gritou. Vinícius sentiu um disparo no peito. O coração apertado, frio. Ele se abaixou ao lado de Rodrigo, que engasgava com o sangue, as mãos trêmulas se estendendo para ele. "Vinícius, você tem que entender." Ele tentou dizer, o rosto pálido, a verdade toda. "Está muito além do que pensávamos. Você não é só um fantasma. Você é a chave." Vinícius estremeceu. A faca caiu no chão com um baque. O detonador piscava vermelho, sem parar. A mulher afastou-se rápido, puxando o dispositivo para longe e sumindo numa esquiva pela multidão em pânico. Mas aí, a bomba real veio de onde ninguém esperava. Do bolso de Rodrigo, uma pequena caixa, um dispositivo oculto, começou a emitir um bip frenético, luzes verdes pulsando em ritmo acelerado. Vinícius arregalou os olhos. A tensão da praça subiu à estratosfera. A sirene tocava longe, mas um silêncio terrível assencou sobre a multidão, enquanto tudo parecia pronto para explodir a qualquer segundo. Foi então que, com um último suspiro, Rodrigo caiu imóvel. O sangue escorria espesso, escuro, se espalhando como uma mancha que ninguém conseguia apagar. Carla se levantou devagar, os olhos queimando em fúria e desespero. Mas antes que pudesse correr até ele, o celular de Vinícius vibrou de novo. Ele pegou, as mãos tremendo. Na tela, uma mensagem simples, sem nome, sem remorso. "Você acha que sabe quem sou? Mal começou a jogar. Eu sou seu pai. E acabei de matar o seu." O coração de Vinícius parou por um instante, depois acelerou em tiros cegos. O ar perdeu todo o oxigênio. A praça virou buraco, e ele afundou nela. Quando olhou para cima, viu os olhos de Carla, não acusando, não pedindo, só vazios, quebrados. "Eu não fui eu," ela disse sem voz. "Não dessa vez." As sirenes se aproximavam. As primeiras vozes da polícia cortavam a confusão. Mas a verdadeira pergunta que queimava nas sombras de cada alma ali: quem era esse pai que podia matar e mandar mensagens, que vivia nas sombras e comandava o jogo de dentro do caos? E se tudo o que Vinícius acreditava, sua origem, sua missão, seu amor, era parte de uma peça maior, manipulada por um fantasma invisível? Naquele instante, ele sabia que a verdadeira batalha, a que estava prestes a começar, nem tocava a superfície do que já foi revelado. Amanhã podia voltar, podia gritar esperança pela praça. Mas para Vinícius, para Carla, para Júlia,
A escuridão acabara de descer de verdade. E a próxima jogada? Nem o próprio destino ousava imaginar. O telefone tocou novamente. Vinícius olhou, a mão trêmula. Dessa vez uma voz infantil sussurrou, quase chorando. Pai, por que tudo está tão errado? Ele engoliu a resposta, mas o silêncio foi mais assustador que qualquer palavra. O jogo? Esse estava só começando. O silêncio caiu sobre a praça, pesado demais, cortando até a respiração de quem estava ali. Júlia tremia ao lado de Vinícius. A mão suada dele apertando a dela com tanta força que parecia querer segurá-la da realidade cruel que caía sobre eles. Foi quando o celular de Vinícius tocou de novo. Ele encarou a tela, esperando o pior, mas a voz que saiu do aparelho não era nada que ele esperava. Era grave, familiar, mas carregava um peso que fez o mundo girar num segundo. Vinícius, eu sou você. Ele piscou confuso, o coração pulando descompassado. Como assim? Quem é você? Sou o que você nunca quis enxergar, o verdadeiro Vinícius. Estou dentro de você, mas não da forma que você imagina. Antes que pudesse processar, a voz continuou, agora fria, cortando como uma lâmina. Você não é humano, de verdade. Você é uma cópia, um clone, criado para substituir alguém que desapareceu. Alguém como eu. A praça ficou mais silenciosa ainda, só o vento balançando as folhas das árvores, como se o tempo tivesse parado. Vinícius sentiu a cabeça latejar, o mundo girando, o chão sumindo. As mãos começaram a tremer de uma forma que ele nunca sentira antes, frio e quente de medo ao mesmo tempo. Júlia olhou para ele, olhos grandes, cheios de perguntas que nem ele sabia responder. E então uma coisa horrível aconteceu. Do outro lado da praça, a mulher que segurava o detonador deu um passo para trás, como se tivesse ouvido a sentença final. Mas não disse uma palavra, só sorria, olhos sombrios, enquanto o celular na mão dela começou a vibrar com uma mensagem que fez o sorriso dela congelar na cara. Ela olhou para Vinícius, ajeitou o capuz e, num movimento rápido, quase vampírico, lançou o celular para o chão. O aparelho explodiu num clarão súbito, um flash que cegou quem estava perto, seguido de uma onda surda e fez os tímpanos pulsarem como se fossem estourar. A explosão surgiu do nada e não era a bomba, era o corpo de Vinícius. Ele foi jogado para trás como um boneco, colidindo contra o chão áspero da praça, o rosto rachado com a força, e um gosto amargo de sangue subindo pela garganta. As pessoas gritavam, se afastando em pânico. Júlia se agarrou a ele. E ele tentou se levantar, mas tudo escurecia em volta, a visão turva, as pernas bambas. A voz do celular voltou, agora vindo do bolso dele, do meio da confusão. Isso é só o começo, Vinícius. Eu sou você, sim, mas não a parte humana. Sou o projeto que ninguém queria revelar. O erro que criaram para substituir o original. Você não sabe o que é ser real. Eu vou acabar com você e com tudo que pensa ser verdade. Vinícius arquejou, o dedo tremendo tentando apagar a tela. Mas era tarde. A voz ecoava dentro dele, melancólica e monstruosa. Foi aí que, no meio do caos, a mulher misteriosa saiu da multidão e se revelou, feita de sombras vivas. Ela veio até onde Vinícius jazia caído. Segurou seu rosto com mãos frias demais para ser humana. E falou, com aquela voz que rachava pedras: Eu sou a origem, o verdadeiro Vinícius. O que você acredita ser real é uma mentira digital. Você é a peça de um jogo doentio, a fábrica de sombras que resolveu dar nome. Vinícius olhou para ela nos olhos, o medo cravado no peito como uma faca. Pensou em Carla, em Júlia, na promessa de um futuro. Tudo desmoronava em segundos. Mas o que mais o chocou foi o último sussurro dela, tão perto do ouvido que parecia um sopro gelado. E você, garoto, nem imagina quem está por trás disso tudo. Então, antes que ele pudesse reagir, as sirenes ficaram altas, mas não da polícia. Eram vozes distantes, sem rosto, passos correndo rápido. Vinícius tentou se mexer, tentou gritar, mas só conseguiu sentir um frio se espalhar pela espinha. O jogo estava longe de acabar.
E aquela nova revelação colocava tudo sob uma sombra maior e mais assustadora do que ele podia suportar. Quem afinal era ele? Uma cópia, um fantasma ou apenas mais uma peça descartável? E o verdadeiro inimigo? Aquele que estava rindo nas sombras enquanto o destruía, só começava a jogar. Vinícius apertou a mão de Júlia e o mundo derreteu no seu silêncio. Nada mais fazia sentido. Mas enquanto tudo se desfazia, uma única coisa brilhou, sombria, no fundo do seu olhar. A batalha só estava começando. O silêncio pesava como chumbo. Vinícius estava no chão, o rosto marcado pela queda, a respiração arrastada como se o ar tivesse escapado de dentro dele. Júlia tremia perto, os olhos inchados, o corpo pequeno encostado no dele, buscando abrigo nesse caos que parecia engolir tudo. Carla, aquela mulher que por tanto tempo ele quis proteger, ali estava, firme, mas diferente. Não mais a vítima frágil que conheceu, e sim a dona do jogo. O detonador na mão dela parou de piscar. A bomba, a promessa de destruição congelada no silêncio. Eu não vim aqui só para destruir. A voz dela saiu rouca, quase uma confissão amarga. Vim para acabar com essa mentira que corroeu nossa alma. Vinícius levantou a cabeça devagar, sentindo o peso do olhar dela cravar nele. O quê? Você é a autora de tudo isso? Carla assentiu, olhos ardendo. Tudo o que aconteceu. Plantei eu. Para proteger vocês, mesmo que não tenham percebido, mesmo que tenha destruído tudo que julgavam ser verdade. O ar na praça ficou gelado. Os murmúrios se calaram diante do confronto. Júlia sussurrou, a voz pequena. Mamãe, eu não entendo mais nada. Vinícius respirou fundo, aguentando o nó na garganta. E eu? Quem sou eu no meio dessa confusão toda? Antes que Carla respondesse, um ruído forte estourou no fundo. Rodrigo, aquele homem que parecia ser o inimigo, o pai biológico, caiu, o rosto ensanguentado, os olhos pedindo algo que não conseguiram. Corre! Foi tudo o que conseguiu dizer. Um último respiro antes de se entregar ao silêncio. Vinícius sentiu o mundo rachar. O peso das peças quebradas colidindo em sua alma. O projeto, a mentira, as sombras no lugar da verdade. Júlia apertava sua mão, buscando no toque dele a única certeza que restava. Carla se ajoelhou ao lado de Rodrigo, lágrimas escorrendo, não de fraqueza, mas de quem carregou o fardo por tempo demais. A multidão começava a se dispersar. Vozes tremendo de medo e confusão. Mas para eles, para Vinícius, para Carla e Júlia, nada estava acabado. Era o começo de um jogo novo, mais obscuro, mais real. Vinícius olhou para Carla e a pergunta que queimava fez seu peito quase explodir. Por que tudo isso? Porque nada é como parecia. Ela apenas sorriu triste, porque às vezes só a dor ensina quem a gente de verdade é. E nada é tão simples quanto o coração quer acreditar. Júlia encarou o pai, ou quem ele era, com olhos molhados, sem precisar de respostas claras. O detonador deslizou do chão para o silêncio da praça. Símbolo de um passado sempre ameaçaria aquele futuro incerto. E aí, no meio daquele cenário de cinzas e quebranto, Vinícius sentiu algo estranho. Um frio cortante e uma luz tênue nas sombras que engoliam a praça. Ele não sabia quem seria amanhã, nem como se chamar, mas sabia que de algum jeito estranho ainda tentaria proteger aquele pedaço de verdade, fosse ela qual fosse. Enquanto a polícia chegava ao longe, as sirenes cortando o fim da tarde, a voz na sua cabeça só repetia uma coisa. O jogo acabou de mudar, e ele estava no centro, sem mais fugas. Agora, preste muita atenção. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que só aqui vão rolar. Esmague o botão de like neste exato momento. É o que alimenta o algoritmo e mantém essa comunidade viva. Não fique parado. Inunda a seção de comentários com suas reações, teorias e tudo o que você sente sobre esse final chocante. E mais importante, compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal assim. Não espere nem mais um segundo para fazer sua parte. Vamos viver juntos essa jornada. O caminho ainda está longe do fim.